Oi gente, nesse vídeo eu vou falar sobre mudas de suculentas com hastes florais. Bom, esse pra mim, na verdade, sempre foi um grande questionamento desde que eu comecei a cultivar suculentas, desde antes de começar a cultivar suculentas, na verdade. Eu sempre acompanhei alguns canais, assim, que pra mim eram uma referência no cultivo de suculentas, de pessoas que sempre mostravam ali mudinhas nas hastes, principalmente de gigantes, né, de gibifloras, e eu sempre ficava muito intrigada de como que dava certo você multiplicar a suculenta com um pedacinho ali da flor da suculenta, digamos assim, né? Eu acho uma forma muito interessante de multiplicar as suas suculentas. Na verdade, existem vários jeitos de se fazer mudinhas, né? É claro que com o tempo, né, com o passar do tempo aí no cultivo, a gente vai descobrindo o que funciona ou não, o que é prático ou não no nosso cultivo. Então, com o passar do tempo, a gente vai testando, mas a gente acaba não seguindo, não fazendo as mudinhas daquele jeito. Então, ó, algumas formas de fazer mudinhas suculentas. Tem como você fazer mudinha suculenta com a folhinha. Você pega uma folhinha e deixa brotar. Tem como você cortar a suculenta, né? Decapitar a suculenta. E aí você vai ter um caule cheio de mudinhas. Tem como você separar uma mudinha que saiu assim na sua suculenta. E aí você vai estar multiplicando também. Tem como você polinizar as flores de duas suculentas da mesma espécie ou de espécies diferentes e cultivar as suculentas pelas sementinhas, só que esse é um processo acho que bem mais complicado, bem demorado, super lentinho. E pra não dizer pra vocês que eu nunca cultivei suculentas dessa forma, eu já plantei uma vez aqui coração emaranhado, que ele costuma dar aquelas capsulinhas de sementes, né? Eu acho que são até as abelhinhas, borboletas que acabaram polinizando o meu uma vez. E eu plantei as sementinhas e nasceram várias mudinhas de coração emaranhado. Só que é um processo muito mais lento do que por folha, por exemplo, que já se torna um processo muito mais lento do que você decapitar, do que você cortar a suculenta para multiplicar, que acaba sendo bem mais rápido, né? E tem também como você fazer mudinhas com as hastes florais, só que tem uma grande diferença entre uma haste floral de uma echeveria ou de uma graptoveria, aqui no caso, né, graptoveria super primavera, com a haste aqui, ó, bem pequenininha. Essa, na verdade, é uma suculenta que ela brota bastante da haste. Eu costumo cortar a pontinha assim, ó, e ela já vai dando vários brotinhos aqui na própria haste. Então tem uma diferença muito gritante entre uma haste de uma suculenta de pequeno porte, digamos assim, para a haste de uma suculenta grandona, de uma gibiflora aqui, por exemplo. Então eu nunca obtive muito sucesso fazendo mudas com hastes de suculentas pequenininhas, assim, hastes fininhas. Elas no geral acabam secando antes de brotar alguma coisa. Diferente das hastes das gibifloras, né, que a gente corta, aí espera cicatrizar a planta rapidinho, elas já brotam um monte de mudinhas. Eu já consegui fazer mudas de várias das minhas gibifloras por aqui dessa forma. E aqui eu estou com várias das minhas gigantes com hastes. Eu já andei cortando há uns 10, 15 dias, inclusive vou mostrar pra vocês o resultado que eu já obtive nessas hastes que eu cortei a esses dias. Mas também não signifique que se você tentar fazer mudas da sua suculenta pequena com haste, talvez não significa que não vai dar certo. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, um caule de letícia. Isso aqui, ó, grandão, era uma haste floral. Inclusive, acho que foi uma das primeiras vezes que as minhas letícias floriram. Não tá tão bonito esse vaso de letícia, não tá tão bonito assim, mas eu andei cortando elas. Eu quero um vasinho cheio, mas ó, aqui era uma haste. E aí, ó, tá bem grandão, cheio de folhinhas. Para essas suculentas menorzinhas, eu geralmente gosto de tirar as folhinhas assim, ó, e tentar fazer mudas com as folhinhas da haste. Elas brotam, tem uma chance maior de elas brotarem do que na haste em si. Mas, ó, nessa haste, por exemplo, e ela deu várias mudinhas aqui. E eu posso, inclusive, ó, cortar assim a pontinha e apoiar no substrato.
Elas já estão com raiz, então, ó, só apoiar aqui no substrato. E fora que pode ser que agora que eu cortei aqui, né, a pontinha, venham mais brotinhos aqui. E sem contar, ó, esses brotinhos aqui, de onde eu cortei uma dessas letícias, que tá cheio de mudinhas. Inclusive, gente, tava aqui reparando que eu tô quase sem hastes florais nas suculentas, né? Tirando as gibifloras que eu vou mostrar pra vocês, a única que eu achei haste floral por aqui é a Super Primavera. E, inclusive, essa é outra. É uma suculenta que brota muito fácil, na verdade, né? Mas, assim, o jeito mais fácil pra mim de fazer mudinha dela com a haste são essas folhinhas aqui. Mas ela é uma suculenta que você tem zero problemas pra fazer mudinha, porque ela em si já vai enchendo de mudinhas aqui no caule, ó. Então, 2, 3 mudinhas você coloca num vaso, ela já vai enchendo desse jeito. Mas voltando agora, eu vou separar todas as gibifloras que estão com hastes aqui pra mostrar pra vocês. Que são, né, praticamente todas as gigantes, todas as gibifloras que eu tenho por aqui. Eu peguei esse vasinho aqui da Night Sky, que eu ia falar que é uma das únicas que não tá com haste, mas olha só, tamanico de haste. Eu acho que essa eu vou deixar ela crescer bastante pra eu tentar fazer mudas. Essa é uma gibiflora que ela fica bem colorida, bem grandona, cheia de babadinhos nas folhas. Ela é bem bonita. Ela tá inclusive com vários brotinhos aqui no caule, não sei se vocês vão conseguir ver. Essa é uma plantinha que já tem um tempinho já. Mas ó, aqui praticamente todas as gibifloras que eu tenho. Aqui a Curls, ela tá meio feinha, na verdade, ela deu uma queimadinha. Mas ela tá se recuperando, já tá vindo com um miolinho bonitinho de novo. Gente, ela não era a maior gibiflora que eu tinha, só que ela se tornou. Ela tá simplesmente imensa, imensa. Como eu já falei várias vezes aqui, essa é uma suculenta gigante que ela não dá verrugas. Ela fica com as folhas bem enroladinhas assim, só que ela não dá verrugas. Pra quem não gosta, é bem legal, só que ela fica grandona. E eu andei cortando já uma haste dela, só que ela tá com outra, que eu acho que eu já vou cortar também. Eu andei cortando dela e da Virgínia ali. Foram as hastes que eu falei pra vocês que eu cortei, tá com uns 10, 15 dias. Inclusive aqui está minha Virgínia ali, quase sem verrugas, tá bem xoxinha, tá nem com cara de Virgínia ali. E aqui, ó, tá a pontinha da haste dela que eu cortei e fiquei com dó de jogar fora. Aqui eu acho que não vai sair mudinha de nada, acho que vai continuar só crescendo flor, se enraizar. Mas aqui, ó, tenho então a Curls. Aqui eu tenho 2 mudinhas de gibiflora que também estão com hastes florais. Tenho essa daqui que é uma híbrida da Metallica, se não me engano. E ó, que bonitinha a haste dela. Eu acho que talvez essa vai esperar crescer um pouquinho mais. E tenho essa daqui que eu esqueci a identificação dela, mas ela tá com uma haste grandona, que eu acho que essa eu já vou cortar também. Olha só, que grande. E aqui eu tenho uma híbrida de Dix Pink, que tá com 2 hastes imensas, imensas. Essa daqui tá um pouquinho menor, só que essa daqui que cresceu primeiro tá muito grande. Olha só isso. Eu acho que essa eu vou cortar também. Então, a princípio eu vou cortar essa daqui, da híbrida de Dix Pink, outra haste da Curls e essa daqui também. E a gente vai acompanhar o que vai dar essas hastes. Eu vou mostrar pra vocês agora as que eu já cortei. Cortei, deixei elas cicatrizando acho que uns 2 dias. E coloquei elas aqui nessa jardineira, ó, bem largadinhas aqui, junto com várias outras plantinhas. No geral, as hastes que eu mais notei que saíram mudinhas foram as hastes da Virgínia ali, com esses 3 pedaços aqui, ó. Nessa daqui, na verdade, eu acho que não saiu nada por enquanto. Só que, ó, nessa daqui, cheia de mudinhas. E essa daqui também, cheia de mudinhas. Aqui, ó, a outra haste da Curls que eu cortei. Eu não cortei a pontinha fora aqui, ó, com as flores. E aí não saiu nenhuma mudinha ainda. Então, tipo, o legal é você cortar a haste em vários pedacinhos e tirar a pontinha fora, porque senão ela vai continuar desenvolvendo e não vai sair nenhuma mudinha, né? Mas eu vou cortar, então, dessas aqui. Então aqui, ó, cortei as 3 hastes. Aqui, daquela suculenta que eu esqueci a identificação. Acho que é Mauna alguma coisa. Aqui da Curls. E aqui da híbrida de Dix Pink. Eu acho que depois vai ser ruim só pra identificar, pra diferenciar essas duas, porque elas têm o formato das folhas
da arte bem parecidos. Da Curls é mais tranquilo de diferenciar, mas eu vou misturar e aí depois eu me viro pra identificar. Eu vou cortar aqui, ó, em vários pedacinhos. E já vou cortar também, ó, a pontinha das flores fora. Então, esse daqui, ó, rendeu 3 pedacinhos. Esse daqui acho que eu vou cortar só em 2. Ó, da Curls eu vou cortar em 2 também. Então, ó, esse é o jeito que eu mais vejo o pessoal fazendo mudinhas das gibifloras com hastes florais. Corta assim os pedacinhos, corta fora a parte das flores, espera cicatrizar uns dias e planta, ou já planta direto. Eu prefiro esperar cicatrizar um pouquinho. E aí, depois de um tempinho já começam a sair as mudinhas. E aí depois é só você cortar a mudinha e replantar. Bem fácil mesmo. E a única coisa que eu acho assim é que conforme as plantinhas vão crescendo na haste, né? Elas já não crescem super bonitinhas, compactas, elas vão crescendo meio desengonçadas. Aí a gente corta e aí sim elas vão crescer bonitinhas, compactas, né? Inclusive aqui, ó, tem um caule. Não chega a ser de uma haste, né? Mas é um caule com várias midori, se não me engano. Essa suculenta aqui, uma gibiflora. Aqui, ó. Até pra vocês verem, cheio de folhinhas. Mas aqui, ó. Cortei o caule e aí deu esse tantão de mudinhas aqui. Inclusive, elas estão bem grandes já. E eu vou cortar aqui já algumas. E vou mostrar pra vocês algumas que eu acabei de cortar também de outras gibifloras. Eu não vou cortar todas daqui. Deixei mais o caule com as menorzinhas. Cortei as 2 maiores. Essa daqui, ó, é uma muda, mas tá enorme já, né? Cortei já pra ela enraizar, pra plantar num vasinho só pra ela. Olha só o tamanho. Essa aqui é outra que, se não me engano, ela não dá verrugas. Ela fica só com as folhinhas assim, ó, floridinhas, com as bordinhas bem bonitas. E olha só, a outra menorzinha. Também mudinha, mas uma mudinha bem considerável, né? É muito engraçado que as gibifloras, assim, as mudinhas delas já são maiores que muita echeveria que eu tenho por aqui, que demora anos e anos pra crescer. Mas fora essas 2 que eu acabei de cortar, eu cortei essas outras 2 mudinhas também. Essas aqui foram mudinhas de caules também, nude hastes. Aqui é uma muda da Queen Jeannie. E essa daqui, se não me engano, é uma versão daquela Suion gibiflora, né? Tem aquela Suion menorzinha e tem a que fica grandona. Então, essas foram as mudinhas que eu cortei. Vou esperar elas cicatrizarem bem pra plantar cada uma no seu vasinho. Gibifloras eu gosto de plantar em vasos bem maiores, porque elas precisam, né, de mais substrato, de mais espaço. Inclusive, essa daqui já tá precisando de um vaso maior. Mas, então, acho que pra esse vídeo foi isso. Como eu falei, a gente vai acompanhar aqui o que vai dar nessas hastes florais. Geralmente, as folhinhas, assim, das gibifloras não brotam. Pode ser que brote? Pode ser. Mas é muito mais fácil você fazer mudinhas ou pelas hastes ou, assim, cortando um caule várias vezes do que por folhinha. Diferente daquelas suculentas menorzinhas que eu mostrei lá no começo do vídeo, né? Mas então é isso. Deixa aí nos comentários se você costuma fazer mudinhas suculentas assim por hastes florais, ou se você tem alguma outra dica de fazer mudinhas assim pelas hastes. Deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.